Inverno, inverno, inverno. Depois dessa questão, você nunca mais vai gostar de inverno na sua vida. Foi tão difícil que praticamente foi quase anulada pela TRI, né? Quase anulada pela TRI. Então, assim, se você errou, relaxa. Você e 93% das pessoas do Brasil que fizeram a prova também erraram. Tá? Então, assim, isso não tira a sua aprovação de forma alguma, tá? Fique tranquilo. Beleza? Vamos lá. Reconhecida pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu na prosa poética, em que se observa a... Gente, o que é a linguagem impressionista? O impressionismo é um movimento que ele prevalecia muito as artes plásticas. Ele valorizava muito, galera. A gente vê o quê? A gente construir imagem. Construir imagem. Tá? Ele valorizava, por exemplo, retratar o clima que estava ali naquela cena. Então, por exemplo, tem uma obra, tem várias obras de um só lugar com diferentes climas, tá? Com diferentes situações, beleza? Então, assim, ele representa várias imagens de clima diferentes, várias sensações, né? Ele prioriza muito a sensação que a gente tem, tá? Então, assim, é o clima, é o som, é a luz, né? A luz daquele lugar. Então, o impressionismo, galera, ele é um movimento artístico que prioriza a sensação que você está tendo ao ler o texto, por exemplo, ao ver a obra. Então, assim, olha, se eu tenho um negócio mais abstrato, né? É uma coisa mais abstrata, que você tem, por exemplo, um sol pincelado com várias cores, assim. Então, é uma coisa única. Uma coisa única. Muito parecido com simbolismo, né? É um pouco parecido com simbolismo, tá? Mas não é exatamente isso, tudo bem? É mais ali focado nas sensações, tá? Focado nas sensações. Então, vamos fazer a questão? Vamos lá? Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu na prosa poética, se observa a perigrafia. Canções sem metro. Canções sem metro. Então aqui, ó, a gente tem uma música, né? Tem uma música. É uma música que não tem metrificação. Beleza? No chute, eu ia para a única alternativa que tinha alguma coisa relacionada à música, né? Porque isso aqui é uma canção, né? Beleza? Vamos lá. Tristes nevoeiros, frios negrumes. O que é negrume, galera? Você sabe o que é negrume? O que é negrume? Negrume é uma coisa trevosa, né? Então, são frios trevosos da longa treva boreal, descampados de gelo, cujo limite escapa-nos sempre. Então, ó, você consegue visualizar que são um monte de nevoeiro, são frios trevosos, descampados de gelo, né? Tem um campo de gelo ali, né? Cujo limite escapa-nos sempre. Desesperadamente, para lá do horizonte, perpetua a solidão inóspita. Então, assim, você tem uma solidão que não dá para viver nesse lugar, né? Onde apenas se ouve a voz do vento. Então, ó, tu imagina agora o vento. Tu consegue, tá conseguindo perceber que tem as imagens indo na sua cabeça? Tá ouvindo a voz do vento, aí tu imagina o vento. Ó, que passa uivando com uma legião de lobos. Agora vem na minha cabeça os lobos uivando, né, numa montanha, tá? Através da cidade de catedrais e túmulos de cristal na planície. Agora vem na nossa cabeça aquela cidade cheia de catedral. Vem na minha cabeça um túmulo azul, assim, de cristal, né? Fantasmas que a miragem provou em animais. Aí não vem nada na minha cabeça, não. Aqui é viagem mesmo, tá? Tudo isso, decepções, e a hora invisível que passa como vento. Então, assim, ó, a hora passando como vento, né? Tudo isso é um frio inverno da vida. Então, ele representa que o inverno, não como estação do ano, mas como uma sensação que você tem durante a sua vida. É uma sensação que ele está tentando descrever, né? Beleza? Há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma dos lugares onde a natureza dorme por meses. Então, é um negócio bem interior mesmo, sabe? Uma sensação de eu tenho um luto profundo daquele céu de bruma, aquele céu escuro, né? Onde a natureza dorme por meses, à espera do sol que não vem, do sol ávaro, daquele sol que nunca aparece, né? Então percebe que é uma construção de uma sensação meio obscura, mas ao mesmo tempo vem imagem toda hora na sua cabeça, tá? Então, por exemplo, pode ser a letra imprecisão no sentido dos vocábulos? Não, galera. Ele usa a todo momento de imprecisão dos vocábulos. Sim, ele usa imprecisão. Não, desculpa. Ele usa a todo momento figuras de linguagem nos vocábulos. Só que ele não usa em maneira alguma um vocábulo impreciso. A gente consegue interpretar que é um cenário ruim de se viver, é um cenário que ele tá uma sensação ruim, né, uma sensação estranha. Então não é imprecisão. É bem preciso, na verdade, só que é uma coisa subjetiva. Tem várias figuras de linguagem, como metáfora, sinestesia, né? Que a gente passa, por exemplo, ele falando do vento que passa uivando. Como é que o vento uiva? Isso é sinestesia, beleza? Então, ou até a gente pode fazer uma... Enfim, vários tipos de figuras de linguagem que apreciam, né? Então, dramaticidade. Cara, você pegou o sentido errado do que é dramaticidade.
Lembra que eu te disse lá no início da aula que dramaticidade tem a ver com um diálogo, o clímax da parada? Diálogo, clímax. Tem mais a ver, galera, com textos que têm uma comunicação, com textos que têm ali uma encenação, né? Uma situação que está acontecendo, por exemplo, da mãe e da filha, ou um negócio mais teatral. E aqui não tem um drama, entendeu? É um negócio mais subjetivo. Agora, eu tenho certeza que você pensou na descrição do ambiente sinistro como se fosse um drama. Caraca, que ambiente dramático. Só que não é esse drama. Não é drama de... não é esse drama, tá? É um drama de realmente algo mais teatral, entendeu? É algo mais que precisa de um clímax, precisa de uma tensão ali, o ápice da história. E aqui não tem essa tensão, não tem nada disso, tudo bem? Subjetividade em oposição à verossimilhança. A gente tem sim a subjetividade, mas não é em oposição à verossimilhança, porque o autor usa da subjetividade para explicar o que ele está sentindo, entendeu? Então, ele tenta usar a subjetividade para explicar quais são os sentimentos reais dele. Então, ó, há no espírito o luto profundo daquele céu de bruma, onde a natureza dorme por mês, a espera do árvore que não vem. Então, você tem o frio inverno da vida, é uma perpétua solidão inóspita, tá? Só que realmente é difícil pra caramba. Verossimilhança, gente, é a semelhança com a verdade, a semelhança com a realidade, tudo bem? Então, verossimilhança é que tem algum tipo, em alguma linha muito tênue, uma semelhança com uma semelhança com a realidade, tudo bem? Então, por exemplo, um filme inspirado em fatos reais, ele tem, de certa forma, algum tipo de verossimilhança, entendeu? Agora, letra D. Valorização da imagem. Sim, ele tem a valorização da imagem. Mas agora, como efeito persuasivo, ele tentou te persuadir durante o texto? Não. Por eliminação, tu ia na E, tá? Agora, eu duvido que na hora da prova tu entenda o que é plasticidade verbal, tá? Plasticidade verbal e cadência melódica. Não faz sentido. Mas... por que cadência melódica? Porque é uma música, é uma canção sem metro, então tem sim uma melodia. As frases, inclusive, são justapostas. Você vê que não tem ponto. Ó, inverno, 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 tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre. Desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através de cidades catedrais e tubos de cristal na planície, fantasmas que a miragem povoa e animam. Tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como vento. Tudo isto... Então, percebe que tem uma justa posição de frase? É uma frase em seguida da outra. Pum, 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 pum. Fora que isso, galera, é uma prosa o quê? Uma prosa poética. E todo poeta, todo poema tem sim uma cadência melódica. Pode ser por rima, pode ser por musicalidade, pode ser por justa posição de frase. Agora, plasticidade verbal. O que é plasticidade verbal? Plasticidade verbal é justamente você conseguir ver na palavra a imagem, entendeu? Agora tu sabe. Mas antes tu não sabia. Agora tu sabe. Então, por conta dele ter essa associação das palavras, transformação com imagem, a gente tem uma plasticidade verbal nesse texto. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.